Boa noite. Com certeza, mais uma noite especialíssima. Pela segunda oportunidade, nós estamos nos encontrando nesta casa para fazer com que cada uma das nossas vozes, unidas também a todos aqueles que nos assistem virtualmente, possam se conectar plenamente com a espiritualidade, oportunizando um momento de enlevo das nossas consciências para que nós despertemos o que de melhor existe em cada um de nós. Interessante que, ouvindo de Osasco hoje para cá, estava pensando, o que será que nós poderíamos refletir numa noite tão festiva como esta, sobre aquilo que o nosso próprio codificador, que muito bem homenageado através do nome desta casa, nos oferece para a conexão com o Criador. E aí a espiritualidade me lembrou uma questão que está lá na Gênesis segundo o Espiritismo, que é um livro do nosso Pentateuco, um livro que não é para ser lido, mas principalmente para ser estudado. E certa feita, o próprio Kardec pergunta à espiritualidade como que nós, quanto humanidade, mesmo diante dos nossos desafios, estamos enxergando a figura de Deus. E a espiritualidade é taxativa, porque eles falam que para a maioria de nós, Deus ainda é um poderoso soberano, sentado lá num trono inacessível e perdido na imensidão dos céus. Para nós, com as nossas faculdades e percepções restritas, não compreendemos que Deus possa e digne de se interagir diretamente nas pequeninas coisas. Ou seja, estar aqui hoje não é só participar de uma palestra que vai finalizar as comemorações do aniversário da casa, não é simplesmente bater a nossa carteirinha como se fosse obrigação nossa como espírita ter a casa espírita. Isso é o aspecto físico, isso é o aspecto social, mas nós queremos ir além. Nós queremos perceber que aquilo que a própria espiritualidade nos oferta nos conecta com a energia do próprio Criador. E é o que nós vamos colocar na nossa primeira canção. Uma música que indica que para chegarmos ao Criador, não há outro caminho a não ser seguir Jesus. Jesus que é essa nossa maior referência. E a primeira canção foi escrita pelo nosso grande amigo Cláudio Fontana, que fala dessa perspectiva de trabalho na direção do bem. Eu vou cantar a primeira parte daqui, o Anderson canta depois a segunda, e aí a gente pensa depois, a gente vai cantar também. Interessante que essa música, ela foi escrita há muito tempo atrás, ela foi composta pelo Cláudio Fontana, mas ficou muito conhecida na voz do Antônio Marcos, lembra? E ele falava sobre essa prerrogativa, que se um dia nós quisermos dar um passo além das nossas próprias limitações, temos que nos conectar com Jesus. É por isso que na abertura, quando nós ouvimos aquela orientação dada pela espiritualidade e organizada pelo nosso digníssimo Allan Kardec, falando que para nós ainda, dentro das nossas limitações, Deus está muito longe, é uma figura quase inacessível, vem a espiritualidade e fala, não, Ele está aí, do seu lado, a nos inspirar na proposta do bem, como uma energia suprema, causa primária de todas as coisas, que deseja o bem para todos e de forma ininterrupta nos impulsiona na direção do bem. Mas cabe a nós dar este primeiro passo. Por isso que apresenta-se Jesus como nosso grande orientador moral neste planeta. E na ocasião das comemorações do aniversário desta casa, é impossível nós nos desconectarmos de Jesus. Até porque foi ele próprio que disse certa feita assim, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos aqueles que vos odeiam e caluniam. E ele encerra essa passagem dizendo, sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, se nós hoje, dentro das nossas dificuldades e limitações, quiséssemos buscar a perfeição de Deus, sabemos que é um caminho longo a ser seguido. Entretanto, o processo inicial passa pelo amor. É o amor que é a chave principal que nos conecta nessa direção. E para vocês terem uma ideia de quanto que nós estamos sendo incitados à prática do amor, que isso não é de agora, não é desse ano de 2026, não é simplesmente depois da manifestação da doutrina espírita. Essa próxima música foi escrita pelo meu grande amigo Johann Sebastian Bach. Lembra do Bach? Ele, quando escreve essa música, ele escreve uma canção que era só instrumental. Não tinha texto. Mas ele deixou gravado lá no rodapé da partitura o seguinte, as notas contidas nesta canção servirão para aproximar o amor de Deus daqueles que são as criaturas, ou seja, todos nós. E a música passou um longo período sendo executada só pelos instrumentos.
uma hora um violino, outra hora um trompete, outra hora uma flauta, até que agora, recentemente, ela caiu aos ouvidos de dois músicos brasileiros, é o Flávio Venturini e o Caetano Veloso, que, sentindo aquele amor pujante descrito lá pelo Johann Sebastian Bach, escreveram esta versão que nós vamos cantar agora. Presta atenção aí. Solta a voz. Quer cantar, gente? Daqui a pouco. Esquentar a voz primeiro. Pode cantar sem esquentar mesmo. A Débora tá... Não dá, não. Não dá, não. É que a Débora falou que o cachê tá mais caro. O pessoal que está mais no fundo, está ouvindo direito aí? Ok. Depois confirma se os meus amigos que estão assistindo virtualmente estão ouvindo bem. Está tudo ok? Minha mãe está assistindo? Vou lembrar. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força deste amor nos invadiu, como ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer simplesmente eu. Você, meu amor, vou lhe dizer, quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão. Na noite no céu, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Vamos fazer um exercício agora. Tenha o seu pensamento. Para você que veio aqui hoje presencialmente, para você também que assiste aí pelas redes da internet, pegue o pensamento e vai atrás de todas aquelas pessoas que vocês gostariam que estivessem por aqui nesta noite especial. Convida o marido que não pôde vir, a esposa que ficou entretida lá com o trabalho profissional, traga para cá com o seu pensamento os filhos que muitas vezes ficam ali entretidos com o trabalho da escola ou com o celular e que não se possibilitam estar aqui na casa espírita. Traga-os com o seu pensamento. Inclusive, não se esqueçam daquelas pessoas que vocês têm uma dificuldade imensa no dia a dia. Aqueles, muitas vezes, que nós chamamos de inimigos na trajetória. Vamos fazer com que a aproximação deles nessa noite, nesta casa abençoada, possa diminuir as nossas dores e diferenças, oportunizando um abraço fraterno. Não se esqueçam também de trazer aqueles que já partiram para o papo espiritual. Continua cantando aí. Na noite no sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força deste amor nos invadiu. Então veio a certeza de amar você. E quando nós manifestamos essa dose de amor, parece que tudo se suaviza.
Mesmo as maiores dores que nós passamos ainda, envoltos por este planeta de provas e expiações, elas vão sendo amenizadas, mas nós não podemos ficar à parte do processo, porque a espiritualidade não pode fazer por nós. Eles nos incentivam e nós temos que ter a própria iniciativa. Essa música, por exemplo, serve como esse mecanismo. Você pode chegar hoje à noite em casa, abrir a porta da sua casa ou do seu apartamento, observar quem ficou por lá e falar para eles logo que você entrar assim: tenho a certeza de amar. Aí você segura o amar assim, até a pessoa dar um sorriso para você. Faça isso nem que custe o seu desencarne, né? Vai ficar largando o processo no meio do caminho. Por quê? Porque nós somos um trabalhador da última hora. Nós temos que seguir a risca aquilo que Jesus falou. Ai, Alan, mas me lembra aí o que Jesus falou. Importante para nós hoje aqui nessa noite de festa. Jesus, que é o nosso grande orientador espiritual, ele falou assim, ó: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, para nós, espíritas, para nós, trabalhadores na seara do Cristo, nós não podemos ficar à parte de tudo que está acontecendo. Muitas vezes nós não temos assim o recurso necessário para promover uma grande alteração. Muitas vezes a gente não tem o tempo que gostaria para ajudar mais. Muitas vezes nós não temos o entendimento ou a conexão, por exemplo, política, para fazer alguma coisa diferente na prefeitura, na cidade, no estado. Mas nós temos uma coisa que supera tudo isso, que é a oração, é a prece. Quando nós nos conectamos no propósito, nós conseguimos criar essa sintonia para o melhor. E tudo vai se resolvendo na hora certa, no momento certo. Basta que nós estejamos fazendo o nosso papel. Porque o desespero não adianta para ninguém. Essa próxima canção que nós vamos cantar fala exatamente sobre isso. Sobre esse potencial que nós estamos sentindo numa noite tão feliz. E esse potencial se transforma em alegria de viver. A próxima canção, ela conecta exatamente nessa possibilidade de estarmos entregando alegria para o planeta todo. A música é uma música russa, tranquila para cantar. Lá na Rússia, quando ela foi escrita, eles cantavam assim, ó: Hoje torne, hoje strable, hoje destruia e mercânia. Não fácil? Ah, difícil? Difícil. Vamos fazer o seguinte: eu estava 20 anos atrás na porta do estúdio para cantar essa música, gravar ela com CD, e eu ia gravar no idioma original. Mas aí a espiritualidade me trouxe uma letra pela inspiração. E a letra falava assim, ó: chega de tristeza, vamos viver o amor, a alegria, cantar sempre a boa nova. E se alguém perguntar por que tudo isso, é só você responder. Porque desta forma é muito mais fácil você construir um mundo melhor. Então se concentra, eu vou colocar a música e aí você solta a voz dele. Anderson? Quer cantar? Você Eu imaginei que fosse fácil para ele. Vai incorporar aqui. Essa aqui já vai ficar. Alguém já lembrou da música agora? Pela introdução? Nada? Lembra assim? Nada? A gente. Essa é o caso. Já lembrou? Todo mundo dá dúvida. Você que está triste aí sozinho, cheio de rancor no coração, livre-se das mágoas de outrora e pense no que diz esta canção. Esqueça o que passou e venha aqui cantar esta canção que eu vou lhes ensinar. Fala de amor e fé, de muita paz e luz, como dizia o Mestre Jesus. Lembrou agora? Tá fácil? Então
respira fundo e ajuda cantando aí. Vou ver se eu vou cantar alguém para cantar aqui. Tá fácil. Chega de tragédia em sua vida. Viva o amor e a compaixão. Cante a lua aos sofredores e pense no que diz esta canção. Esqueça o que passou e venha aqui cantar esta canção que eu vou lhes ensinar. Fala de amor e fé, de muita paz e luz, como dizia o Mestre Jesus. Lá, 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 Para vocês terem uma ideia, aliás, deixa eu trocar isso aqui que acabou a pilha. Vocês cantaram tão mal que a pilha acabou. Só para o nosso entendimento, essa noite de pesquisa por aqui, quem tinha o conhecimento de que essa música era uma canção russa? Levanta o braço aí. Deixa eu ver. Ninguém. Maravilha, tá vendo? Casa Espírita é cultura também. Essa música ela foi escrita há muito tempo atrás, lá na Rússia. Tanto é que não há definição dos compositores da canção. Trata-se de uma música tradicional russa, que é o equivalente a uma música folclórica nossa aqui do Brasil. E para vocês terem uma ideia, essa música foi construída falando sobre os olhos negros que caminham pela sociedade e que se capacitam para realizar uma grande transformação na direção do amor. É exatamente isso que a canção nos traz. É por isso que no final da música a gente canta aquele lá, 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 e ele vai se apressando, ele vai se multiplicando, mesmo se conectando na intenção. Quando eu estou preparado para o trabalho, quando eu estou convicto do amor que eu consigo espalhar, cada vez mais eu tenho a oportunidade de movimentar-me para que haja o trabalho na direção do bem. E assim acontece conosco todo dia. Quanto mais você está disposto, mais você é convidado para que o trabalho aconteça. Então, não negligencie a sua participação no planeta. Não negue uma palavra amiga, um abraço fraterno, não negue um olhar que consola, porque nós somos responsáveis por aquilo que de melhor o planeta ainda virá no futuro. E aí, para vocês terem uma ideia, nessa noite nós já falamos que Deus sempre está conosco, que Jesus é o caminho para isso, e que temos que resplandecer a nossa luz interior para que o movimento aconteça. Mas aí algumas pessoas me perguntariam assim, tudo bem, eu já ouvi falar isso muitas vezes aqui na Casa Espírita, mas aonde nós vamos chegar com essa história toda? Bem, o resultado daquilo que nós estamos falando também está lá na Gênesis. Quando certa feita a espiritualidade manifestou-se numa reunião mediúnica organizada pelo codificador lá, o Sr. Allan Kardec, e eles falam assim, à medida que progride moralmente, o homem se desmaterializa, ou seja, depura-se. Com subtrair-se a influência da matéria, a sua vida se espiritualiza. As suas faculdades aumentam e elas criam a conexão cada vez mais para a alegria. Então, para você, que até hoje, não sei quantos anos você tem, para algumas pessoas é 30, outros 60, outros 97, né? Outros 5, 6, mas o tempo de vida que nós já tivemos, ele pode ser ainda melhor aproveitado quando nós nos conscientizamos daquilo que eu posso realizar na direção do bem. Então, faça, participe, se entregue. Não se acomode simplesmente falando assim, eu vou sentar lá na cadeira e vou ouvir a palestra. Não.
Inclusive, essa música anterior, ela trouxe um pouco disso. Algumas pessoas, até a execução dessa música, não tinham cantado. Eu estou aqui toda hora falando, solta a voz, vamos cantar. Só me negando a participação. Agora, nessa última música, eu percebi que todos aqueles que não cantaram anteriormente, na música também não cantaram. Né? Mas eles já estavam se movimentando aí na cadeira. A pessoa não estava cantando, mas estava assim. E lembre-se, a nossa doutrina é uma doutrina para o movimento. Não basta você só conhecer. Não basta comprar um livro ali, fazer a leitura e achar que já está resolvida a sua encarnação. Tudo aquilo que você adquire, conhecimento, vivência, tem que ser posto em prática, tem que ser multiplicado. É isso que muitas vezes me motiva a sair de Osasco, deixar a família depois de um dia inteiro de trabalho, para pegar a estrada, viajar e conhecer novos lugares, novas pessoas, porque esse foi o convite de Jesus, que nós pudéssemos levar sempre para outras pessoas aquilo que nós já encontramos e multiplicar ainda em nós. A próxima música fala sobre isso. Fácil para você cantar, porque é uma música de origem angolana. Agora sim. Só para ter uma ideia, nessa noite alguém está me vendo e ouvindo pela primeira vez? Levante o braço, por gentileza. Olha só. Olá. Olha, Anderson, quanta gente que desencarnou no ano passado para isso? Mudou bastante, hein? Mas olha só, essa música, eu já executo ela nas casas espíritas há mais de 25 anos. Foi o período que eu comecei esse meu trabalho voluntário por outras casas espíritas que não aquela que eu frequento lá em Carapicuíba. E para vocês terem uma ideia, a música ela foi escrita lá no seio de uma tribo angolana. E eles cantavam uma palavra, Kumbaya, que na tradução para o português significa passe por aqui. Então é um chamamento a Deus, é um chamamento à espiritualidade, é um chamamento a Jesus. Você que vai decidir quem você vai chamar para essa noite aqui na nossa festa, né? E a música, ela tinha uma energia tão forte que acabou viajando, né, se conectando a outras culturas e parou nas igrejas protestantes da Inglaterra. Lá, alguns pastores complementaram e disseram, Kumbaya, my Lord, ou seja, passe por aqui, meu Senhor. Repete. Kumbaya, my Lord. Isso, nem respira agora. Você vai esquecer. Um trecho da música, para quem não entendeu o meu inglês, que não é lá tão fluente assim, ela fala assim, ó, passe por aqui para o sol que brilha no céu, para o ritmo da chuva que cai, para toda a vida, seja ela grande ou pequena, para tudo que é verdadeiro, para tudo que você faz. Então eu vou cantar só uma vezinha, vou sentar aqui para deixar vocês cantando, tá? É muito fácil, é só repetir, ó, Kumbaya maior, já está cantando. Anderson, quer cantar? Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Amor. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. For the sun that rises in the sky, for the rain on the fallen rain, for life, creditors come, proud and true, proud you do. Kumbaya, my Lord, Kumbaya.
Olha, precisou você vir aqui na frente, o pessoal fica assim, né? Olha que maravilha. É isso, tá vendo? Nós havíamos combinado alguma coisa? Não. Não. Pelo menos não nos lembramos, né? Devemos ter combinado em desdobramento. Quando nos encontramos na espiritualidade, fala assim, oh, você vai lá no centro, vamos cantar uma música junto. É como eu combino com ambos também. E olha, para vocês terem uma ideia, acho que vale a pena explicar, já que várias pessoas estão me vendo pela primeira vez, todo esse trabalho que eu disse que já possuímos há 25 anos, ele sempre aconteceu na esfera do voluntariado. Nós nunca cobramos cachê, remuneração, honorários das casas espíritas por onde passamos. O que os nossos amigos aqui da casa muitas vezes realizam é um auxílio para despesas de combustível, pedágio, para o deslocamento até aqui, mas não há cobrança da nossa parte. E um detalhe que provavelmente eles divulgaram também, mas vale a pena ressaltarmos aqui de própria voz, que tudo aquilo que nós conseguimos amealhar, juntar com os recursos da venda dos nossos pendrives, que no final vai estar ali no fundo, toda a venda com os pendrives vai para o Hospital Fabiano de Cristo. É um hospital que está construído e funcionando em Caieiras e que trabalha na retaguarda aos portadores de câncer. Então, quem quiser conhecer, hoje está muito fácil, você pode tanto colocar no Google, coloca lá, Hospital Espírita Fabiano de Cristo, ou de repente indo para São Paulo, fala, estou com tempo, não peguei trânsito, dá uma passada lá em Caieiras, com certeza serão muito bem recebidos para conhecer aquilo que nós estamos fazendo por lá, sempre no intuito de diminuir a dor dos nossos irmãos que passam pelo desafio do câncer. Ou se alguém tiver alguma dúvida pontual, pode me procurar ali atrás, que nós não temos pressa para ir embora, porque Osasco é aqui pertinho, não é mesmo? Tem até algumas pessoas que falam assim, Alan, mas será que se eu for ali conversar com você e não comprar nada, eu posso mesmo te dar um abraço, bater uma foto para mostrar lá em casa que eu conheci o terror do centro espírita? Pode, não precisa comprar nada para fazer isso. Obviamente que quem compra, eu sempre dou um abraço um pouco mais apertado, né? Brincadeira, não é só sério. Nós estaremos lá para atender a todos. E ainda, após aqui a nossa palestra, conforme já foi divulgado pelos nossos amigos,
Nós ainda temos hoje uma gravação do podcast. Vai ser hoje mesmo, empresário? Sim. Maravilha, hein? Você vai cantar no podcast hoje? Vamos. Então já vamos deixar combinado. E deixar aquele lanchinho ainda. Isso é para depois, né? Mas veja, nós queremos efetivamente agradecer. E o agradecimento virá através da próxima canção. Inclusive, Anderson, cara. Vamos aproveitar que eu canto, eu faço de repente as vibrações que você canta. Pode deixar. Já que nós estamos já nos aproximando aí do encerramento dessa nossa conversa fraterna, eu queria aproveitar para agradecer nosso grande amigo, assessor técnico, empresário, porque se não é ele mandar o WhatsApp, ligar, a gente não consegue chegar até aqui a casa. Ele promove o convite e nós só disponibilizamos aquela data que está ali na agenda disponível. Lembrando, mais uma vez, que o importante é sempre unirmos as nossas vozes. E com ele aqui na frente, eu queria citar uma frase que está contida no livro Ideal Espírita, que é a psicografia do nosso querido Chico Xavier. De repente você vai até encontrar aí na prateleira ali, deve ter um livro um pouco mais antigo, mas lá nós vamos ouvir a voz do André Luiz. E ele fala assim, ó, rogas a paz ao Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz do outro. Então, já que nós estamos segundo a nossa digníssima amiga cantora das multidões, a Débora, eu falei certo? É Débora com H ou sem H? Sem H. Ah, então é Débora mesmo, né? Não é decorar. Não. Ela já ressaltou muito bem aqui também, falando desse nosso potencial, né, numa noite festiva como esta. Estamos finalizando esse ciclo de apresentações comemorativas, mas tudo continua. Conforme ela disse, na próxima semana temos mais e mais atividades com a mesma intensidade, o mesmo amor e a mesma vontade de realizar o melhor. Portanto, nessa próxima canção nós vamos fazer a preparação para que o meu empresário depois possa emendar nas vibrações finais, na oração e tudo aquilo que você quiser fazer. Quer algum recado antes? Não. Tranquilo, quer cantar? Vamos cantar junto. Essa aqui é mais fácil. Ai. Vocês ensaiaram, né? Exaustivamente. Fácil. Só para que nós consigamos nos equilibrar um pouco mais, nesse instante, feche os seus olhos. E não vamos fechar os olhos simplesmente por uma atitude ritualística. O que nós queremos é nos isolar de tudo aquilo que a matéria possa nos desconectar. Agora o nosso olhar é para o interno, para os nossos pensamentos, para a nossa missão de vida, para que haja conexão com aquilo que nós queremos e devemos realizar de melhor neste planeta. É neste ponto que os problemas serão esquecidos. Nós vamos focar na solução. É neste momento que nós não vamos ficar com aquela ideia de que o obsessor sempre nos acompanha. Porque o que nós sabemos é quem está ao nosso lado de forma frequente são os orientadores espirituais para o bem, os nossos mentores, os anjos da guarda, os protetores espirituais. E a eles nós nos unimos, para que através de um grande coral consigamos vibrar de tal forma que nos conectaremos diretamente com Jesus, nosso irmão, nosso amigo, e é a ele que nós agradecemos por estarmos aqui neste momento de transição, trabalhando para que o amor se estabeleça. E quando nós nos acharmos desamparados, que lembremos do esforço de Maria, que até hoje continua inspirando a humanidade para que nos desliguemos do mal e vivemos simplesmente na direção do amor. Esteja, Senhora, sempre conosco a nos inspirar na direção do amor. Maria, oh tu me amaste tanto,
e la innanzi a te, innanzi a te, innanzi a te. Santa Maria, Santa Maria, Meus amados irmãos, vamos seguindo com os nossos pensamentos e vamos abrindo os nossos corações e vamos trazendo toda esta vibração e todos os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus e dos bons Espíritos para dentro de nós. E vamos vibrando muito amor, muita paz, pela paz mundial. Vibramos para todos os líderes de todas as nações, que eles levem a paz aos seus povos. E também vibramos para todas as pessoas que sofrem com as guerras, com o terrorismo. E vibramos muito amor, muita paz, para a união e a concórdia de todas as religiões. E vibramos para o nosso Brasil, a pátria do Evangelho. E também vibramos para o nosso povo brasileiro, este povo acolhedor, e que todos tenham o amor e o respeito ao próximo. E vibramos para todos os asilos, educandários e orfanatos. E também vibramos para todos os enfermos que se encontram nos hospitais e nos leitos de suas casas. E vibramos para todos os encarcerados que se encontram nos presídios. E vibramos muito a paz para todos os seres caídos da sarjeta por causa dos vícios, do álcool, drogas, instituições, jogos e entre outros. E vibramos para todas as pessoas que sofrem com as depressões, síndromes do pânico, crises existenciais, ansiedades, melancolias, entre outros problemas psíquicos. E vibramos para todas as pessoas que pensam
em cometer o suicídio para todas. Vibramos muito amor, muita paz para todas as pessoas que pensam em fazer os abortos, a eutanásia. E vibramos para todos os espíritos que acabam de desencarnar, por quaisquer que desencarnem. E vibramos para todos os espíritos perdidos nos umbrais. E vibramos muito amor, muita paz para a divulgação e o crescimento da doutrina. E vibramos para esta casa espírita e todas as casas aqui da nossa região, do nosso estado, do nosso Brasil, do nosso planeta. E vibramos para todos os trabalhadores, tanto encarnados como os desencarnados, que trabalham na seara do nosso amado Mestre. Deus leve mais luz para os quatro cantos do nosso planeta. E vibramos muito amor, muita paz, e vibramos para os nossos lares, e pedimos para que a espiritualidade se faça uma redoma de luz sobre os nossos lares, tirando todos os miasmas, todas as vibrações negativas, higienizando e não deixando nada. E vibramos para todos os nossos familiares, que a espiritualidade leve a cada um conforme as suas necessidades. E vibramos por nós mesmos. E ao pessoal que estão em seus lares, pegue seus copos de água, seus jarros de água. Peçam para que os seus mentores a fluidifiquem conforme a necessidade de cada um. E também o pessoal que deixou seus nomes escritos no canal do YouTube, que a espiritualidade leve essa vibração de amor e de carinho a cada um. E vibramos muito amor, muita paz, e deixamos essa vibração para que a espiritualidade leve aonde mais precisar. E assim, amados irmãos, vamos agradecendo a toda a espiritualidade aqui presente, vamos agradecendo aos nossos mentores por nos conduzir, por nos proteger no nosso dia a dia. E vamos agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus. Agradecemos ao Senhor, amado Mestre, por nos trazer todos os seus ensinamentos, por ir até o nosso Pai Criador e pedir para que Ele nos guiasse esta doutrina maravilhosa, esta doutrina que nos enche de conhecimento, de fé e esperança no futuro melhor. Gratidão por tudo, amado Mestre. E agradecemos também ao nosso Pai Criador. Gratidão, amado Pai, por todas as oportunidades que o Senhor nos dá, principalmente esta encarnação, em que o planeta está passando por uma fase tão importante na nossa vida, em que nós aprendemos de tudo e conhecemos um pouco mais sobre nossas leis e como o Senhor rege este imenso e vasto universo. Gratidão por tudo, amado Pai, por estarmos aqui nesta noite, aprendendo e agraciamos esta oportunidade. E que assim, Pai, possamos voltar para os nossos lares melhores que quando adentramos aquela porta, e que possamos levar e colocar em prática todo esse ensinamento que tivemos com o nosso irmão nesta noite. E pedimos a permissão, Pai, para dar por encerrado a palestra. E assim seja.